No silêncio árido do sertão, onde a terra racha de sede e os rostos se moldam ao sol, um grito antigo ecoa pelas gerações. É a voz da injustiça, do abandono e da resistência. É nesse cenário vasto, onde o tempo se arrasta com a poeira, e a luta pulsa como uma herança, que surge a escrita de Itamar Vieira Júnior, um nome que, antes mesmo de Torto Arado, já carregava nas veias e nas letras a missão de narrar o invisível. Sua literatura não chega como um trovão, mas como a chuva depois da seca. Firme, necessária, transformadora. Em um Brasil dividido entre o centro que domina e as margens que resistem, sua escrita escava as profundezas da alma nordestina, dos corpos racializados, da terra marcada por séculos de exploração. Mas quem é esse homem que decidiu enraizar sua ficção no chão castigado pelo esquecimento? Como nasceu a sensibilidade de enxergar o sertão não apenas como paisagem, mas como personagem vivo, sofrido e mágico? Muito antes de ser celebrado por prêmios e aclamado por leitores, Itamar era um menino baiano que escutava histórias contadas ao redor da mesa, histórias sussurradas por quem aprendeu a sobreviver calando. Filho de um Brasil que insiste em calar seus herdeiros mais legítimos, ele decidiu escrever como quem planta, com paciência, com esperança, com a fé de que da palavra também brota justiça. Neste episódio do projeto Por Trás do Livro, vamos adentrar a jornada de Itamar Vieira Júnior, antes de Torto Arado, desbravando os caminhos que ele percorreu para transformar a geografia do país em um mapa da alma brasileira. Vamos escutar os ventos que lhe contaram histórias, conhecer os fantasmas e encantos que lhe guiaram, e entender por que sua literatura é, acima de tudo, uma forma de cura. Fique comigo até o fim desta travessia. Ao mergulhar na história de Itamar, você talvez encontre algo que também mora em você, a urgência de contar o que o mundo tenta silenciar. Compartilhe este vídeo com quem valoriza a literatura que transforma, com quem acredita no poder da palavra como forma de justiça. Autor e obra. Itamar Vieira Júnior não escreve apenas com a caneta, mas com a memória coletiva de um povo. Geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, ele é, sobretudo, um contador de verdades camufladas sob o manto da ficção. Quando seu nome passou a circular com força no cenário literário brasileiro, muitos pensaram se tratar de uma nova promessa. Enganaram-se. Não era promessa, era profecia. Itamar carregava em si o peso de séculos e a leveza das palavras, que redimem. Sua obra não brotou do nada. Germinou da terra arada por vozes negras, indígenas, sertanejas, caladas por séculos de história oficial. E foi justamente esse olhar voltado para os silêncios e apagamentos que tornou Torto Arado um marco. Publicada em 2019, a obra foi escrita anos antes, em um período em que o Brasil já sinalizava o retorno de seus fantasmas: a desigualdade agrária, o racismo estrutural, o desmonte dos direitos dos povos tradicionais. A literatura de Itamar surgiu como um eco, ou talvez um grito. Torto Arado conta a história de duas irmãs marcadas por um acidente na infância, que vivem em uma comunidade de trabalhadores rurais do sertão da Bahia. Mas o que está em jogo não é apenas a trajetória de Bibiana e Belonísia, é a história de um Brasil real, escondido atrás dos espelhos da urbanidade. O romance mistura realismo mágico, crítica social e lirismo brutal. É um texto de raízes fundas, de palavras que sangram e curam. Antes dessa obra arrebatadora, Itamar já havia lançado Dias, uma coletânea de contos em que seu estilo já se anunciava, frases contidas, mas intensas, temas que giram em torno da ancestralidade, da terra, da marginalização. Seu universo literário é povoado por personagens que, mesmo à margem da sociedade, estão no centro da condição humana. E por isso talvez Itamar tenha sido tão rapidamente abraçado por leitores diversos. Ele não escreve para agradar. Escreve para lembrar, incomodar, transformar. Com Torto Arado, Itamar venceu o Prêmio Jabuti, o Oceanos, o Leia, e conquistou o coração de milhares de leitores. Mas o que importa aqui não é apenas o reconhecimento,
É a reconfiguração do que entendemos por grande literatura brasileira. Pela primeira vez em muito tempo, a história das senzalas, das comunidades quilombolas, dos descendentes de escravizados e da oralidade negra encontrou lugar central nas prateleiras e nos corações. Ao compreendermos quem é Itamar Vieira Júnior e o que sua obra representa, percebemos que ele não é apenas um autor relevante. Ele é um marco, um ponto de inflexão em nossa narrativa nacional. Compartilhe este vídeo com quem ainda não conhece Itamar. É urgente que mais vozes se juntem à sua. Afinal, como ele mesmo nos ensina, há muito mais Brasil do que aquele que cabe nos livros didáticos. Infância e origem. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, no ano de 1979. Filho de um motorista de caminhão e de uma dona de casa, cresceu em uma realidade marcada por contrastes. De um lado, a capital baiana com suas ruas históricas, seus rituais sagrados e suas contradições sociais escancaradas. De outro, as memórias familiares do interior, das pequenas cidades do Recôncavo e do Sertão, onde parte de sua família vivia, lugares que ainda hoje ecoam em sua escrita, como se fossem uma extensão da própria carne. Seu vínculo com o sertão nordestino não foi apenas uma escolha estética, mas uma herança afetiva e política. Desde cedo, aprendeu a ouvir. Itamar cresceu cercado por histórias contadas de boca em boca, transmitidas em rodas de conversa, em almoços de domingo, encaminhadas pela cidade. Era da escuta que brotava sua primeira forma de entendimento do mundo. Antes da escrita, veio a palavra dita. E talvez seja por isso que sua literatura carrega esse traço tão forte da oralidade, um dom herdado não da escola, mas da vivência. Infância de Itamar foi, como a de muitos brasileiros, atravessada por limitações materiais, mas também por um profundo senso de pertencimento cultural. A Bahia, com sua pluralidade, sua herança africana viva, seu sincretismo religioso e suas resistências históricas, formava o caldo onde seu imaginário foi moldado. Não havia luxo, mas havia mundo. E era nesse mundo, em meio às ladeiras do Pelourinho, as casas simples, as idas e vindas de ônibus e as longas conversas com os mais velhos, que o jovem Itamar encontrava suas primeiras pistas de humanidade. Embora não tenha nascido no sertão, o sertão sempre lhe pertenceu, não como geografia, mas como memória. As histórias da avó, as viagens de férias para o interior, os relatos de sobrevivência de parentes trabalhadores rurais. Tudo isso formava uma tapeçaria ancestral que o acompanharia por toda a vida. E é essa tapeçaria que, mais tarde, se transformaria na textura de seus personagens. Homens e mulheres anônimos quase invisíveis, mas profundamente vivos. Na escola, Itamar já demonstrava sensibilidade para as palavras. Era um aluno atento, observador, que escrevia bem, mas que ainda não sabia que a literatura poderia ser mais que um refúgio. Poderia ser também um instrumento de denúncia, de reconstrução, de justiça. Esse despertar viria mais adiante. Por ora, era a experiência concreta da vida que lhe ensinava o que nenhum livro era capaz. O valor das pequenas coisas, a força dos silêncios, a presença de Deus, ou dos deuses, nos detalhes do cotidiano. A origem de Itamar é uma origem, plural. Não se resume à cidade onde nasceu, mas se espalha por muitos Brasis. Ele é filho do povo, da estrada, da roça, do mar e do asfalto. E talvez seja justamente por isso que tantos leitores se reconhecem em suas histórias. Itamar escreve como quem colhe frutos de uma árvore cujas raízes estão espalhadas pelo chão vasto e esquecido do país. Sua infância é, portanto, o solo fértil onde germina uma literatura que tem fome de mundo e sede de justiça. Se essa trajetória ressoou em você, compartilhe este episódio com alguém que também carrega memórias de infância como forma de identidade. E comente aqui. Quais são as suas raízes? Elas também falam com você? Primeiros obstáculos.
A trajetória de Itamar Vieira Júnior, como a de tantos brasileiros negros de origem humilde, não se deu em linha reta. Antes de se tornar o autor aclamado de Torto Arado, foi menino, filho, estudante e trabalhador, vivendo à margem de um país que insiste em construir muros ao redor das oportunidades. A sua infância foi marcada por uma série de desigualdades estruturais que deixavam marcas mais profundas do que as estatísticas podem medir. O racismo cotidiano, a escassez econômica, a ausência de representatividade e o abismo entre o talento e as chances reais de ascensão. Um dos primeiros obstáculos que Itamar enfrentou foi a consciência, ainda muito jovem, de que sua cor, seu endereço e sua origem moldariam a forma como o mundo o enxergaria. Como tantos jovens negros em ascensão, precisou amadurecer cedo, não por escolha, mas por sobrevivência. O simples ato de estudar, de sonhar com a universidade, com a literatura, com a escrita, já era um gesto de resistência. Crescer negro em um país como o Brasil é carregar um fardo que não se vê, mas que pesa todos os dias. O racismo não se apresentou a ele apenas de maneira explícita, mas sobretudo nas sutilezas do cotidiano. O olhar desconfiado no supermercado, o professor que duvidava da sua capacidade, os colegas que zombavam de seu sotaque ou de suas leituras. Cada uma dessas experiências o ensinava, ainda que de forma cruel, que seria necessário lutar o dobro para alcançar o mínimo. Mas em vez de desistir, ele acumulava em silêncio essas dores que um dia viriam à tona como força literária. Outro obstáculo profundo foi o acesso à cultura e à educação de qualidade. Itamar cresceu num ambiente em que os livros eram raros e os incentivos quase inexistentes. Foi preciso buscar por conta própria caminhos de conhecimento. Em bibliotecas públicas, entre cadernos reciclados e livros emprestados, ele alimentava a fome de palavras. A ausência de recursos se tornava, paradoxalmente, um motor criativo. Tudo ao redor virava matéria-prima. As histórias da vizinhança, os silêncios da casa, os conflitos no bairro. O mundo para ele era livro aberto. Há também um trauma que marca profundamente sua caminhada: o sentimento de não pertencimento. Na juventude, ao entrar na universidade, Itamar experimentou o que muitos jovens de periferia sentem: estar ali e, ao mesmo tempo, não estar. O distanciamento de classe, os códigos sociais desconhecidos, a sensação de ser um intruso no mundo das elites. Isso gerava não apenas insegurança, mas também uma profunda revolta. E foi essa revolta que, com o tempo, se converteu em consciência crítica, base de uma literatura comprometida com a justiça e a dignidade humana. Por fim, os obstáculos não eram apenas externos. Internamente havia dúvidas, medos, cobranças. O medo de não ser lido, de não ser compreendido, de não ser publicado. O medo de contar as histórias do povo e que elas fossem tratadas com desprezo. Mas Itamar entendeu que calar seria colaborar com a exclusão. E decidiu escrever mesmo assim, com raiva, com amor, com fé. Esses primeiros traumas não paralisaram Itamar. Ao contrário, o tornaram mais atento, mais sensível, mais comprometido. Ele compreendeu que escrever era, antes de tudo, uma forma de reparar, de resistir, de construir um Brasil que ainda não existe, mas que pulsa em cada página que ele escreve. Se essas feridas ecoam em você ou se de alguma forma você também precisou superar muros invisíveis, compartilhe este vídeo com quem te apoiou na caminhada. E nos comentários, conta pra gente: qual foi o primeiro obstáculo que você transformou em força? Formação. Itamar Vieira Júnior foi moldado na fricção entre dois mundos: o da luta pela sobrevivência e o da construção do pensamento. Sua formação intelectual não nasceu em bibliotecas de mármore, mas nos becos das palavras que salvam, nos corredores das universidades públicas, nos silêncios dos sertões que estudou e ouviu. Antes de ser escritor, foi ouvinte. E foi dessa escuta profunda, das vozes de sua família,
dos trabalhadores rurais, dos quilombolas, dos indígenas e dos esquecidos, que ele começou a erguer sua identidade intelectual. Graduou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, um curso que já dizia muito sobre seu olhar. Um interesse pela terra, pelas fronteiras, pelos conflitos invisíveis que dividem e definem o Brasil. Mas Itamar não se contentou com mapas. Quis saber o que havia de humano sob o relevo, o que vibrava na oralidade dos lugares. Fez mestrado e doutorado em estudos étnicos e africanos, mergulhando nos fios partidos da formação social brasileira, com foco nas comunidades quilombolas. Seu saber cresceu com os pés firmes no chão que pisa. E nunca foi um saber estéril, mas o tipo de conhecimento que dialoga com a vida real, que se curva diante da experiência do povo e se nega a olhar de cima. Durante esse percurso acadêmico, ele já escrevia. Seus cadernos misturavam anotações de campo com reflexões políticas, imagens poéticas e lembranças familiares. As primeiras escritas de Itamar não foram feitas para o mercado editorial, mas para compreender o mundo e a si mesmo. Antes de desejar um livro publicado, ele precisava transformar em linguagem aquilo que lhe atravessava: a injustiça, o afeto, o silêncio e a ancestralidade. Era como se escrever fosse mais uma forma de respirar. Em 2012, publicou sua primeira obra, Dias, um conjunto de contos que já revelava o estilo que viria a desabrochar em Torto Arado, uma linguagem enxuta, mas carregada de densidade simbólica e crítica social. Nos contos, os personagens eram figuras do cotidiano nordestino, mas sem clichês. Eram complexos, contraditórios, humanos. Era ali que o Brasil profundo começava a falar com voz própria. Mas Itamar não escrevia para atender ao gosto de um público. Sua literatura nasceu da necessidade, não da ambição. E essa honestidade brutal, esse compromisso visceral com a verdade das histórias que carrega, fez com que sua voz ganhasse potência e respeitabilidade. Sua escrita é uma espécie de militância, uma luta por memória, visibilidade e reparação. Em suas primeiras obras, já estavam as sementes do que viria a florescer mais tarde. A crítica à desigualdade fundiária, a denúncia da exclusão social, a celebração das heranças africanas, a espiritualidade como resistência, a força das mulheres como coluna vertebral das famílias e comunidades. Cada texto era, ao mesmo tempo, denúncia e celebração, um grito e um abraço. Essa formação, intelectual, sensível, política, não o afastou de suas raízes. Ao contrário, o aproximou ainda mais. Itamar nunca quis ser escritor para se separar de sua origem. Quis escrever para honrá-la. Seus livros não são pontes para um outro mundo, mas espelhos onde muitos brasileiros enfim se reconhecem. Se você também acredita que a educação transforma e que as palavras têm o poder de abrir caminhos, compartilhe este episódio com alguém que esteja começando a trilhar sua própria jornada intelectual. E nos comentários conte: qual leitura te fez enxergar o mundo de outra forma? O Grande Conflito. O conflito de Itamar Vieira Júnior não nasceu de um escândalo. Não foi um drama midiático, tampouco uma tragédia repentina. Foi um embate cotidiano, persistente, profundo e, por isso mesmo, avassalador. Era o conflito de ser atravessado por tantas vozes silenciadas e sentir o peso de traduzi-las sem domesticá-las. Era o dilema de quem escreve não para brilhar, mas para denunciar, para iluminar feridas e para convocar o leitor à responsabilidade. Seu maior conflito foi, e ainda é, carregar a urgência do Brasil que não cabe nas manchetes. Durante anos, Itamar viveu o atrito entre o trabalho burocrático como servidor do INCRA e sua vocação como escritor e pesquisador. Entre pilhas de processos fundiários e audiências comunitárias, conhecia de perto o drama daqueles que lutam por um pedaço de terra para viver com dignidade. A regularização de territórios quilombolas, que deveria ser uma política de reparação histórica, revelava-se um campo de resistência institucional. E ele estava ali,
inserido nesse sistema que muitas vezes travava mais do que promovia mudanças. Esse cotidiano gerava em Itamar um desgaste ético e emocional. Como ser ponte e não parede? Como manter o compromisso com os povos tradicionais sem ser engolido pela máquina lenta do Estado? Como ouvir tantas dores sem se paralisar diante da impotência? Essa tensão o corroía por dentro, e a literatura tornou-se um território de elaboração. E também de fuga, mas era uma fuga para dentro. Mergulhar na ficção era a forma de transformar a dor coletiva em símbolo, em grito, em poesia. Outro conflito brutal foi o de escrever sobre o sertão sem cair na armadilha do exótico. O Nordeste, na literatura brasileira, há muito tempo oscila entre ser romantizado e ser reduzido à caricatura da miséria. Itamar sabia que não poderia cometer nenhum erro, nem outro. Sua missão era mais difícil. Mostrar o sertão como espaço de resistência, complexidade, espiritualidade e beleza trágica. E para isso, precisou se defrontar com os próprios limites da linguagem, buscando uma voz que estivesse à altura das vozes que o habitavam. Houve ainda o peso da invisibilidade. Antes do sucesso tardio, Itamar foi ignorado por editoras, eventos e críticas. Seus textos não circulavam, seus livros não vendiam, seus personagens, negros, pobres, mulheres, rurais, não despertavam interesse do mercado literário. Ele não escrevia o Brasil que se queria ler, mas o Brasil que precisava ser lido. Isso o condenou por anos à margem do sistema editorial. Mas foi justamente nesse lugar de sombra que ele burilou seu estilo, construiu sua coerência e preservou sua essência. O grande conflito de Itamar não foi vencer o silêncio, mas atravessá-lo sem se deformar. O conflito de permanecer fiel a uma escrita que não pede licença, que fere e consola, que denuncia e redime. E isso exige mais do que talento, exige coragem. E você já enfrentou conflitos internos entre o que é esperado de você e aquilo que seu coração te chama a fazer? Compartilhe conosco nos comentários como você atravessou, ou está atravessando, esse caminho de resistência. Sua história pode inspirar outros a não desistirem da própria voz. Obra icônica. Torto Arado não nasceu como um livro. Nasceu como uma ferida aberta, uma urgência represada por anos de escuta, observação e vivência junto às comunidades quilombolas e camponesas do interior da Bahia. Nasceu de um silêncio imposto e do desejo de rompê-lo com palavras firmes, ancestrais, carregadas de terra, suor, sangue e encantamento. A criação dessa obra não foi apenas um gesto literário, mas uma oferenda aos que nunca puderam escrever sua própria história. O primeiro traço veio como uma intuição. Itamar desejava escrever sobre duas irmãs, sobre um vínculo inquebrantável, sobre o feminino que resiste mesmo no mais árido dos territórios. A partir dessa imagem, duas meninas crescendo em um povoado isolado, ligadas por uma tragédia muda, o autor começou a erguer o universo de Torto Arado, não com pressa, mas com um rigor quase ritualístico. Escrever não era correr, era escavar. Durante a escrita, Itamar visitava arquivos históricos, lia documentos de processos de regularização fundiária, ouvia relatos de lideranças quilombolas, anotava fragmentos de falas em rodas de conversa e encontros comunitários. Mas mais do que isso, ele escutava os silêncios, os que falavam com os olhos, os que tinham medo de dizer, os que só se revelavam à noite em torno do fogo ou no intervalo entre uma colheita e outra. Tudo isso fermentava dentro dele como uma oralidade encantada, que a literatura precisaria traduzir com delicadeza e força. As irmãs Bibiana e Belonísia, protagonistas do romance, vieram como personagens completas, não idealizadas, não santificadas, mas intensamente humanas. Suas trajetórias, embora inventadas, estavam enraizadas nas histórias reais de tantas mulheres nordestinas cujas vozes foram caladas ou ignoradas. A mutilação simbólica e literal que marca o início do romance não é apenas um recurso narrativo,
mas um símbolo da condição histórica de mulheres negras que, desde a infância, têm sua fala interrompida pelo machismo, pelo racismo e pela pobreza. Itamar ousou também na construção da linguagem. Sua prosa carrega a cadência do oral, sem nunca perder a densidade poética. Ele não imita o sertanejo. Ele reverencia a fala viva do povo, com suas imagens, repetições, pausas e encantamentos. Cada frase em Torto Arado parece ter sido lavrada com enxada, não com caneta, como se a palavra escorresse direto da terra. Outro ponto marcante da obra é a presença do místico, do encantado. Ao invés de tratar a religiosidade dos personagens como folclore ou alegoria, Itamar a incorpora como força concreta que estrutura o modo de vida da comunidade. Os encantados, os rituais, os cânticos, tudo está vivo, pulsando, fazendo parte de um real que desafia a lógica ocidental. Com isso, Torto Arado não apenas representa uma comunidade, mas honra sua cosmovisão. E há, por fim, o gesto político. O romance é um grito contra a desigualdade fundiária, contra o apagamento histórico, contra a desumanização dos trabalhadores rurais. É também um manifesto a favor da autonomia, da memória e da reparação. Mas Itamar não faz disso um panfleto, faz arte. Uma arte que arde, que transforma, que nos obriga a olhar para o que sempre esteve à margem e que agora ocupa o centro da cena. E você? Já leu Torto Arado? Que imagens, emoções ou reflexões ele despertou em você? Conte nos comentários como foi sua experiência com essa obra tão visceral. Vamos juntos manter essa roda de memória e resistência girando. O sucesso. Quando o silêncio é rompido por uma voz legítima, o eco é inevitável. Foi isso que aconteceu com Torto Arado. A obra não foi apenas lida. Foi sentida, reverberada, multiplicada em vozes e corpos que por tanto tempo foram ignorados pela grande literatura brasileira. O sucesso foi repentino apenas para quem não conhecia o percurso de Itamar Vieira Júnior. Para ele, foi apenas a colheita depois de uma longa e silenciosa semeadura. Publicado originalmente em 2019 pela editora Todavia, Torto Arado logo se tornou um fenômeno editorial e literário. Ganhou os prêmios mais prestigiados do país, o Prêmio Jabuti de Romance Literário, o Prêmio Oceanos, o Prêmio Leia em Portugal, além de inúmeros reconhecimentos da crítica especializada e de leitores comuns que viam na obra um espelho das suas próprias dores. O livro se tornou um marco porque soube fazer o que é mais difícil: ser profundamente brasileiro e, ao mesmo tempo, universal. Mas o sucesso não veio sem consequências. Com ele, veio a responsabilidade de manter viva a escuta sensível, o compromisso ético com os personagens reais por trás da ficção, e a constante vigilância contra os riscos da espetacularização da miséria. Itamar sempre se mostrou atento a esse perigo. Em vez de se encantar com os holofotes, permaneceu discreto, firme em sua missão de escritor comprometido com a escuta e com a justiça. O autor foi convidado para participar de eventos internacionais, teve sua obra traduzida para mais de 20 idiomas. Passou a ser lido em escolas, universidades e clubes de leitura em todas as regiões do país. E, com isso, levou consigo as vozes do sertão profundo, dos trabalhadores rurais, dos quilombolas, das mulheres negras. Se antes essas vozes eram tratadas como temas sociais, agora elas ocupavam o lugar de protagonistas da literatura. O sucesso de Torto Arado também reacendeu debates urgentes sobre a reforma agrária, a luta dos povos tradicionais e o racismo estrutural. Não se tratava mais de um romance com causas, mas de um livro que encarnava ele mesmo uma forma de resistência. O próprio Itamar afirmou em entrevistas que a recepção calorosa ao livro provava que o Brasil estava sedento por narrativas mais inclusivas, mais plurais, mais verdadeiras. No entanto, esse sucesso trouxe também tensões. O escritor passou a ser cobrado por uma nova obra, a expectativa cresceu, a indústria editorial começou a projetar sobre ele o papel de porta-voz de um Brasil marginalizado. Mas Itamar resistiu à pressa
e a tentação das fórmulas. Preferiu o tempo do amadurecimento, do silêncio criativo, da fidelidade à escuta de onde tudo nasce. Sua postura foi a de um griot moderno. Alguém que sabe que as palavras têm peso, têm raiz, e só devem ser lançadas ao mundo quando prontas para frutificar. Esse sucesso foi, enfim, o reconhecimento não apenas de uma grande obra, mas de uma trajetória literária e humana alicerçada na escuta, na dignidade e no compromisso com os invisíveis. Torto Arado não apenas venceu prêmios, ele desatou nós antigos, provocou lágrimas, indignação e reconciliações. Mostrou que a literatura, quando feita com verdade, ainda pode transformar mundos, ou pelo menos iluminar aqueles que vivem nas sombras. E você? Como acha que o sucesso de Torto Arado impactou o cenário literário brasileiro? Qual o papel de obras como essa na construção de um país mais justo? Escreva nos comentários e compartilhe o vídeo com quem precisa conhecer essa história. O legado de Itamar Vieira Júnior não se mede apenas pela repercussão de Torto Arado ou pelos prêmios que acumula. Seu verdadeiro impacto reside na forma como ele reconfigurou a paisagem literária brasileira, rompendo com os centros hegemônicos de narrativa e abrindo espaço para que novas vozes, antes soterradas pela história oficial, emergissem com força e beleza. É como se o solo seco do sertão, arado por sua ficção, agora brotasse em narrativas plurais, negras, indígenas, nordestinas, narrativas que sempre existiram, mas que agora são ouvidas. Itamar escancarou uma porta que muitos tentavam manter, entreaberta, a da literatura como ferramenta de emancipação social. Seu legado está nos jovens escritores que hoje se sentem autorizados a contar suas histórias com a linguagem da terra, sem o filtro do centro urbano ou do vocabulário colonizador. Está nas mulheres negras que encontram nas personagens de Torto Arado o reflexo de suas avós. Está nos professores que, ao trabalharem o livro em sala de aula, conseguem falar de reforma agrária, de religiosidade afro-brasileira, de escravidão contemporânea, sem precisar recorrer apenas aos manuais. Além disso, seu impacto extrapola o campo literário. Ele contribuiu decisivamente para revalorizar saberes ancestrais, para reacender o debate sobre a função social da terra e para humanizar sujeitos que o Brasil oficial insiste em invisibilizar. O autor transformou em poesia o que o sistema insiste em transformar em silêncio: o trabalho, a fé, a dor e a resistência dos que vivem nas bordas da história. E há também o legado simbólico. Itamar provou que é possível romper com o fatalismo, que é possível sim ser filho do sertão, negro, nordestino, e ocupar os espaços mais altos da cultura brasileira, sem trair suas raízes, sem suavizar sua verdade. Ele não precisou abandonar o sotaque, a causa ou o território. Pelo contrário, sua força veio justamente da fidelidade radical à sua origem. Nos próximos anos, muitos escritores e escritoras vão citar Itamar como influência. Não apenas pelo estilo literário, mas pela postura ética, pela coragem de falar o que precisa ser dito e pelo cuidado com quem nunca teve o privilégio de ser escutado. Seu nome já faz parte de uma linhagem de resistência que inclui Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, autores que entenderam que escrever é um ato político, um gesto de memória, um levante silencioso. E é esse o maior legado de Itamar Vieira Júnior. Ele lembrou ao Brasil que a literatura não é um luxo, é uma necessidade. É uma forma de justiça. É um modo de devolver a palavra a quem teve a voz arrancada. Se essa história tocou você, ajude a espalhar essa semente. Compartilhe este vídeo com quem acredita na força da literatura como ferramenta de transformação. E conte pra gente nos comentários: qual legado Torto Arado deixa em sua vida? Para finalizar, há livros que nos emocionam, outros nos perturbam, mas há também os que nos despertam, e Torto Arado é um desses.
Não por trazer um enredo extraordinário ou personagens idealizados, mas justamente pelo contrário, por nos devolver aquilo que esquecemos de olhar. A terra que pisa, a palavra que cura, a ferida que ainda sangra, mesmo quando o país finge estar cicatrizado. Itamar Vieira Júnior nos conduz por um Brasil que muitos preferem ignorar. O Brasil das comunidades quilombolas, das casas de barro, das lutas silenciosas. Seu livro não é um conto de fadas. É um testamento. E cada página soa como uma ladainha ancestral, como se a terra falasse, por fim, com sua própria voz. Uma voz feita de silêncios longos, de dores herdadas, de uma esperança que, embora machucada, nunca se rende. A trajetória de Itamar é, por si só, um gesto poético. Filho do sertão, pesquisador dos modos de vida de seu povo, ele não escolheu o caminho mais fácil. Escolheu o caminho mais necessário. Enquanto muitos buscavam o reconhecimento nas vitrines do Sul, ele mergulhou no coração de sua terra, com o ouvido atento às histórias que o Brasil se habituou a esquecer. E foi ali, no barro e na palavra, que ele encontrou seu lugar. E o que dizer de Bibiana e Belonísia, as protagonistas de Torto Arado? Mulheres negras, filhas da terra, marcadas pela violência estrutural que atravessa gerações, mas ainda assim potentes. Elas não são símbolos de superação. São testemunhos de existência. Elas carregam nas costas a ancestralidade dos que vieram antes, e nos olhos, a denúncia dos que não podem mais falar. São personagens que não cabem nas estantes. Elas permanecem com a gente mesmo depois da última página. A cada linha, Itamar constrói uma literatura que não quer apenas emocionar, quer incomodar. Ele nos faz pensar sobre os pactos históricos que sustentam desigualdades, sobre a invisibilidade como estratégia de dominação, sobre a linguagem como território político. Sua escrita é um corpo em luta, uma reza de combate, uma forma de existir quando tudo parece querer calar. Talvez o maior feito de Torto Arado seja justamente este: nos lembrar de que a literatura brasileira ainda tem muito a dizer. Se estivermos dispostos a escutar outras vozes, outras formas, outras verdades, é preciso ampliar o cânone, questionar os silêncios, reescrever as narrativas. E Itamar, com sua delicadeza firme, tem sido um dos mais importantes guias nesse processo. Terminar este episódio é como sair de um terreiro sagrado. A gente sai diferente. Mais atento, mais afetado, mais disposto a entender que o Brasil verdadeiro pulsa fora dos salões. Ele canta no fundo das casas simples, nos terreiros, nas roças, nas caminhadas de quem não pode parar. E se você chegou, até aqui saiba. Você carrega agora um pouco dessa travessia dentro de si. O projeto por trás do livro segue firme em sua missão de revelar não só os autores, mas as histórias que os fizeram escrever. E hoje, com Itamar Vieira Júnior, reafirmamos: contar é resistir. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa escutar essa história. Curta, comente, inscreva-se no canal. E responda nos comentários: qual o Brasil que você vê por trás de Torto Arado?